Paz e graça, queridos e amados irmãos, Deus abençoe a todos vocês. Como é que estão vocês? Como é que vai de frio? Nós estamos aqui no inverno, praticamente no Brasil todo. Deus abençoe a todos vocês, abençoe o seu dia, abençoe o seu lar, abençoe toda a sua casa, a sua família, que as bênçãos do Senhor vão estar sobre todos os seus fundamentos. Vamos cantar aqui uma canção, que diz o seguinte: ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas a Ele estamos coroando a Ti, ó Rei Jesus, coroando a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, cedemos a Teus consagramos todo o nosso ser a Ti, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas a Ele estamos no amor, coroando a Ti, ó Rei Jesus, coroando a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, cedemos a Teus pés, sagramos todo o nosso ser a Ti, consagro todo o meu ser a Ti. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor Jesus, a Ele a honra, a glória, o louvor e a adoração. Queridos amados irmãos, nós vamos estudar o termo, algo muito pertinente para nossos dias. O apóstolo Paulo falou: os judeus pedem sinais miraculosos. Moisés, Abraão é o berço dos milagres, né? Israel, a gente sabe que Israel, os maiores milagres de todos os tempos no mundo aconteceu em Israel. Moisés foi levantado como profeta, como nenhum outro haverá, em sinais, prodígios e maravilhas. E os gregos procuram sabedoria, Platão, Aristóteles. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual é de fato escândalo para os judeus e loucura para os gentios ou gregos. Mas, para o que foram chamados tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. Perceba bem, nós vivemos em alguns conceitos aonde existem alguns filósofos, existem alguns até teólogos que, por exemplo, eu entrei no seminário e me deparei com alguns professores, né, que falavam sobre alguns teólogos, como Bultmann, né, que negava a existência de Deus, e como o próprio Calbart, né, que negava a existência de Deus. Agora, perceba bem, a linha divina é a linha da fé. E qualquer sentimento que vem contra a linha divina, ela tem que ser analisada, detectada e rejeitada
pela palavra de Deus. O apóstolo Paulo fala: se eu expulso os espíritos, expulso os demônios pelo dedo de Deus, é chegado sobre vós o reino dos céus. Agora perceba o seguinte, que nós vivemos hoje, eu posso falar de cátedra, porque eu sou formado em filosofia também, e pós-graduado em filosofia, e sempre estudando para certames de filosofia na área secular, né? E gosto muito da matéria, amo a matéria filosofia, estudo o tempo todo os filósofos pré-socráticos, os socráticos, os pós-socráticos, os filósofos contemporâneos, modernos, né? Todos eles, né? Como Kant, que fala sobre a teoria positivista, né? A teoria aonde se dá crédito ao que você prova, à ciência, né? Você pode ver também aí como Augusto Comte, que fala também sobre a questão da fenomenologia, como Edmundo Husserl, né? Fala sobre a fenomenologia, o que é fenomenologia, aquilo que tem que ser comprovado, em outras palavras, não pela experiência, nem pelo sentido cognitivo, mas pela consciência, pela razão, né? É uma forma de um racionalismo também. A verdade é que muda aí, a mudança entre eles é questão de coisas bem tênues, né? Um crê na ciência, outro crê na experiência, outro crê naquilo que foi testificado, dado certo, mas deixando sempre Deus de lado. Por isso que alguns filósofos, eles são realmente, no sentido espiritual, totalmente aquém da palavra de Deus. Agora, contudo, reconhece-se que alguns filósofos, como o próprio Sartre, né, o próprio Kant, né, eles eram homens sempre voltados para a área de uma boa educação. O problema é que eles misturavam a fé com a Deus, né, na sua forma de ver as coisas, né, com a sua profissão. Ele misturava as coisas, né? Ele não separava as coisas, como fez Tomás de Aquino, como fez o próprio Santo Agostinho, como fez o Erasmo de Roterdã, né? Dentre tantos, Eusébio de Cesareia, dentre tantos outros relevantes, né? Por quê? Porque sempre algumas filosofias, né, são voltadas para o quê? Para a negação de Deus. E Deus, ele é imanente, transcendente, né, que é aquilo que você não pode ver, não pode tocar, mas você pode sentir. Como diz alguns filósofos, Deus, ele é um ser que ele auto se revela, um ser autossuficiente que se revela. Deus, ele existe e ele está no controle de todas as coisas, né? Embora alguns desses filósofos, a corrente deles são muito progressistas, muito marxistas, né? Sempre voltado para a negação de Deus e voltado para o humanismo, não a humanidade, o humanismo. Porque na teoria deles, o que ocorre? Ocorre o seguinte: na teoria deles é retirar Deus, né? Você vai ver a teoria crítica de Erich Fromm, né, um dos 4 teóricos da Escola de Frankfurt, a tal famosa Escola de Frankfurt, né, com os 4 teóricos, como Erich Fromm, Horkheimer, Marcuse, Lukács, né, e dentre tantos outros relevantes. Então, você vai ver uma construção, uma desconstrução da Bíblia. Para ele não existe fato, para ele não existe fatos. Para ele não existe fatos, existem narrativas. A sua essência não importa, o que importa é o seu comportamento no dia que você, aquilo que você acreditar. Então, torna o homem um ser plástico, um ser líquido, um ser pastoso, um ser sem consistência, sem aderência, sem materialidade, né? E isso que distancia de um verdadeiro evangelho. O apóstolo Paulo, porque, veja bem,
no fato de você ser inteligente, intelectual, não tem nada a ver com, não é contra a Bíblia, pelo contrário, Jesus quer que você seja mais, que você leia mais livros, que você estude mais a Bíblia, né? A proposta, leia mais a Bíblia. Eu fico admirado porque tem cristão que fala que não lê a Bíblia. Precisa ler a Bíblia, querido. A Bíblia é um livro que precisa ser lido. O Testemunho de Jeová lê aqueles livros dele, né? Não sei como é o nome, mas eles lêem o livro dele. Os muçulmanos lêem o Alcorão, todos eles, de menino a adulto, várias vezes por ano. E o cristão, ele precisa estar lendo a Bíblia. Ah, pastor, não tenho tempo. Tira tempo. Ah, pastor, eu não sei. Faz estratégia, programa de leitura de Bíblia. Mas tem que ter a Bíblia para ler. Tem que pegar a Bíblia para você compreender a Bíblia, para você ter a dimensão da Bíblia. Você precisa ter um relacionamento com a Bíblia. Você precisa ter esse relacionamento com a palavra de Deus. Você vê, por exemplo, um cara que é Picasso na sua obra de arte, né? Ele tinha um relacionamento com o pincel. O Messi, o Cristiano Ronaldo tem um relacionamento com a bola, né? O Ivo Pitangui tem um relacionamento com os seus materiais cirúrgicos, né? O Oscar Niemeyer tinha a sua função, sua característica, seu relacionamento, né? Com os arquétipos ali, com os papéis, com as canetas, para desenhar seus objetivos. E o cristão ele precisa ter o relacionamento com a Bíblia. A materialidade do cristão é a Bíblia. Então, estão tentando tirar, né, a Bíblia da própria Constituição, da própria Igreja do Senhor, né? Então, a gente vê uma sociedade muito pastelizada, muito neutra, muito flácida, muito pastosa, líquida, né? Você não vê a questão do patriarcado, né? Hoje em dia a palavra patriarcado é até uma ofensa no meio de algumas instituições, né? O patriarcado é aquilo que Deus constituiu, né? O homem e a mulher com sua prole, e assim vai desenvolvendo sucessivamente, e vai dando os seus frutos, e vai vivendo segundo a palavra de Deus, né? Então o apóstolo Paulo fala que os judeus pedem sinais, né? Por que os judeus pedem sinais? O berço dos judeus era Moisés, era Abraão, era Elias, Eliseu, era os protótipos, Davi, né? Deus fazia, era a terra, Israel foi a terra onde Deus derramou mais milagre. Os judeus, eles estavam acostumados com isso. Imagine você, sem falar no maior de todos os mestres, nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, imagine você num berço, na sua história, você ter um Abraão, né, fazendo parte da sua história, um Moisés fazendo parte da sua história, vindo com testemunho ocular, né, e que é a tradução oral que chegou até nós. Imagine lá na Israel, né? Então, o apóstolo Paulo está diante de uma situação um pouco mais constrangedora, difícil no sentido de dar uma explicação. Os judeus pedem sinais, né? Mar Vermelho aberto, Elias orou durante 3 anos, choveu, Davi tinha uma intimidade com Deus ao ponto, né, de Deus falar com Davi pessoalmente, né? Moisés não se fala, quer dizer, meu Deus do céu, era a prova da materialidade. E os gregos, como eu falei aqui, nasceram naquele berço ali com Aristóteles, com Sócrates, com Platão, né, com aquelas feras todas da filosofia, com sofistas, onde se desenvolveu, queira ou não, a inteligência, né, um pouco mais racional, de forma positiva, embora foi levado para outro circunstância. Então, nasceu o que? A Grécia, né? Por isso que, naquele contexto ali de Jesus, como mulher sírio-fenícia, a mulher grega, a mulher cananeia, como vocês queiram, foi um contexto ali, a frequência, como de J.B. Carvalho, não estava sendo perfeita. Jesus teve que alinhar a sua frequência, a frequência dela. Jesus fez com que ela alinhasse a frequência dela, porque os gregos, eles eram prepotentes, eles eram soberbos, eles tinham uma espécie de nobreza, de cultura
a qual era não somente a questão da materialidade, mas também do intelecto, né? Eles se achavam muito melhores do que outros povos, né? E de fato eles tinham uma cultura muito nobre, porém era muito orgulhosa. E Jesus trabalhou isso, principalmente com aquela mulher sírio-fenícia. A mulher sírio-fenícia se tornou uma grande pregadora do evangelho, né? Então, os gregos tradicionais, os judeus pedem sabedoria, o Cristo crucificado, que é loucura para os judeus, é escândalo para os gregos. E nós vivemos numa cidade plastificada, né? Platificada, artificial, né? Agora, claro que a humanidade, Jesus era um ser humano, Jesus foi um homem humano, Jesus ele sentia dores, Jesus ele se compadecia com os outros, Jesus ele era um homem analítico. Se ele via alguém chorando, ele ia lá para abraçar. Se ele via alguém com fome, ele dava o pão. Se ele via alguém sorrindo, ele se alegrava. Se ele via alguém desesperado, ele falava, tenha calma, crê somente. Jesus era um ser humano mais fantástico. E quanto um homem, quanto Deus não se fala, é o Senhor Salvador. Mas quanto um homem foi o ser mais fantástico que passou na face da terra, né? Embora alguns desses teóricos, como todos eles, Jean-Paul Sartre, né, não existe fatos, existem narrativas. O Emmanuel Kant, com positivismo, né, de Kant, o positivismo empírico, aquilo que eu preciso comprovar pela materialidade da matéria comprovado. Se não é comprovado, então Deus não existe. Então, esse é um erro muito grave dos filósofos, né? É um erro muito grave das escolas de Frankfurt, um erro muito grave das escolas de Frankfurt, e é um erro também que, por exemplo, se destacou, né, com com o pinoptismo, né, e o estruturalismo e o pós-estruturalismo. O estruturalismo formado por Jeremy Bertrand, onde defendia o controle das coisas, né, e a subjetividade das coisas verdadeiras. A Bíblia, ou seja, a Bíblia não é um livro de carochinha. A Bíblia não se deve ler. A nossa regra é aquilo que você acredita ser, em outras palavras, né? E surgiu a teoria crítica também, né, ali alinhado aos filósofos, né, da escola de Frankfurt, principalmente Erich Fromm, né, que foi um dos grandes responsáveis pela teoria crítica. A teoria crítica nada mais é que você criticar a verdade, né? Tudo, não há uma realidade, tudo é subjetivo. Na vida, Deus é só Deus absoluto, né? Nem isso. Acho que essa frase para ele seria uma ignomínia, uma afronta, né? Deus é tudo absoluto, só Deus absoluto, tudo é relativo, né? Para ele, até essa frase seria uma ignomínia, né? Que eu acho que Deus é absoluto, né? E tudo está no controle de Deus, embora há uma dicotomia, reconhecemos que é uma dicotomia e um paralelo, né? Na vida do ser humano, na vida cristã, um paralelo ideológico, um paralelo filosófico, embora a vida seja dialética. Às vezes, hoje você está bem, amanhã você está mal. Amanhã nasce uma pessoa, depois morre outra pessoa. Amanhã um time ganha, outro time perde. Então a vida é dialética, a vida é feita assim, desses momentos, né? Agora, o que é que nos resta? Estar firmes e constantes na obra do Senhor, nós como os cristãos, né? Por que eu estou fazendo esse apanhado aqui desses teólogos, dessas filosofias, né? Do estruturalismo, né? De Ferdinand, né? Do pinoptismo de Jeremias Bertrand, né? E dentre tantos outros relevantes. Por quê? Porque eu quero falar que o que importa é a palavra. Não importa o que o outro fala, não importa o que o outro acredite, né? Por exemplo, tem dois camaradas que têm essa linha, né? Hoje vivos, né? São escritores. O Yuval Noah Harari, que é um filósofo, um escritor, né? Inclusive judeu, por incrível que pareça, judeu, de um sucesso absurdo, né? Se você botar aí esses homens aí, Paulo Coelho,
o maior escritor do Brasil, perto dele, hoje não se compara, se resume a nada, porque ele tem um poder de abrangência muito grande, né? O Yuval Noah Harari, ele fala sobre o homem-Deus, o homem é Deus de si mesmo. E o Deepak Chopra, ele fala também que é um indiano, né? São homens inteligentíssimos, homens com uma bagagem inteligentíssimos. Porque, agora, só que a inteligência dele é loucura para Deus. É porque Deus fala assim, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Por quê? Porque tudo isso se resume em nada. Não adianta você conhecer, ter um tratado, você conhecer a Bíblia, você conhecer até as ciências humanas, se você não praticar aquilo, se você negar a existência de Cristo, se você negar que Jesus Cristo veio em carne, se você negar a materialidade das coisas que a Bíblia é sagrada, a gente vê tanta asneira, esses filósofos, teólogos, né? Eles negam a palavra de Deus, eles negam a veracidade da Bíblia, eles negam a veracidade de Deus, né, do próprio Cristo que vem em carne. Eles negam tudo e hoje em dia isso se espalhou, gerando o que? O ateísmo, o gnosticismo, é uma palavra mais branda, mais intelectual, mais tecnicamente confortável, ou o agnosticismo, né? O cara crê em tudo, menos em Deus, mas não crê, ou não crê em nada, né? São os gnósticos e os agnósticos, e por aí afora. Então você vai ver o Jean-Jacques Derrida, né, que, com o seu pós-estruturalismo, né, ele fala que tudo é subjetivo, né? Não existe fatos, existe sim a circunstância, que é a base da teoria dele, né? Eles querem sempre colocar uma subjetividade naquilo que Deus colocou como objetividade. E com tudo isso, eles querem o quê? Atingir a família, atingir a igreja, né? Por exemplo, quer ver uma coisa? Deixa eu explicar bem para você. Como eu falei aqui, esses teólogos, é como você, tem psicólogos, tem até pastores, esses pastores pensadores, né? Aqui eu falo quatro, para não falar dos outros, né? O Caio Fábio, o Ed Renekiewicz, o Ariovaldo Ramos, o Ricardo Gondim, são homens que pensam assim, né? São homens que eles relativam a palavra. Ah, mas ele crê em Jesus. Eles creem em Jesus, mas relativam a palavra. Eles creem em Jesus, mas é a sexta parte da palavra, né? E a Bíblia é um livro que não pode questionar, né? Alguém fala, eu estava vendo alguém falando em algumas coisas, né, em um blog do Instagram, ou foi o Instagram, foi o YouTube, que uma pessoa falou que a Bíblia foi escrita por mão de homens, né? Uma pessoa dessa, ela é digna de pena. Uma pessoa dessa, ela é uma pessoa que precisa de nossas orações, né? A Bíblia nós sabemos que é a palavra, é a boca de Deus, é a palavra de Deus, né? É o pensamento de Deus, é o sentimento de Deus. Claro que Deus usou os homens, mas foi de uma inspiração divina, né? A inspiração divina. Agora, claro que tem gente que quer lacrar, não, mas foi escrito por homens, não sei o que e tal, forma seca, fria e analítica. Você não pode dar ouvido a esse tipo de pessoa. Você tem que dar ouvido à voz do Espírito Santo que fala ao seu coração. Então, os gregos pedem sinais, os judeus pedem sinais, os gregos pedem sabedoria, mas eu prego Cristo crucificado, que é loucura para os judeus e escândalo para os gregos. Então, toda a questão toda é essa. Você está voltado apenas para a palavra de Deus. É você se ater à palavra de Deus, nada mais. É a sua regra de fé. É você crer que Jesus Cristo é o Senhor, seu Salvador. É você crer na dogmática cristã, né? Não se afastar do pecado, não há relativismo para o pecado, né? Não há o pensamento de Epicuro, né? Onde você vai realizar, o homem vai ter prazer, viver pelo prazer, está errado, uma sociedade hedonista, uma sociedade narcisista, onde o Deus de si mesmo. Você vê que hoje cada pessoa é um tipo de Deus. Tem pessoas que se olham nas redes sociais, a pessoa se acha Deus, gente. É um absurdo.
Tem redes sociais que se acham Deus, pessoas que acham deuses, né? E pessoas que se acham que são a última Coca-Cola do deserto, se acham que é é, a última onda da crista, né? A última Coca-Cola do deserto, a última onda da crista, a bala da vez, ou a bola da vez, como queira. Então percebemos que são pessoas que estão dominadas pelo espírito desse mundo, que é o Zeitgeist, é o espírito do mundo, é o espírito que tem levado as pessoas a se voltar contra Deus, se voltar contra a palavra de Deus. Perceba vocês que, por exemplo, hoje eu vi uma reportagem de um homem que gastou 70 mil reais para se tornar igual um cachorro. Um cachorro lá se não me engano, foi na China, né? Vivendo como um cachorro, andando como um cachorro, gastou um dinheiro absurdo e as pessoas parando, tirando foto, porque tudo aquilo que cria um eco, mesmo na sua futilidade, inutilidade, né, se torna ser midiático e as pessoas isso traz um poder sobre as pessoas. Não é nada contra agora você fazer algo que venha ser relevante, por mais simples que seja, mas algo depreciativo, eu não comum com essa ideia. Por isso que o apóstolo Paulo fala que tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é justo, se há bom louvor nisso, se há alguma virtude nisso pensai. Né? Então você precisa conectar sua mente com a palavra de Deus. Né? Você precisa conectar sua mente com a palavra de Deus. E não obstante disso, aqui em Salvador, no Shopping Barra, né? Aqui pertinho do que está na nossa casa, em Salvador, houve uma filha de papai, uma patricinha, né? Onde estava, não sei se era a esposa dela, né? Ou não sei lá que foi aquilo, ela andando com uma cadela, literalmente, né? Com roupas trajes finos tal, e a outra segurando ela pela coleira. Isso é o poder da alienação, né? O poder do marxismo, é o poder do progressivo, né? Do poder da ação progressiva, né? Sobre a vida das pessoas. Né? Gente, nós estamos em uma guerra cultural. A nossa guerra é cultural, é o marxismo. Não adianta você... Aqui não estou falando de questão de seu partido político. Né? Aqui o cristão ele precisa ter olhos para ver. Né? Claro que a esquerda ela traz essa proposta. A esquerda traz essa proposta. A esquerda ela tem essa proposta. E se você for analisar profundamente, você vai ver que todos os conceitos, todos os preceitos estão ali em qualquer partido de esquerda. Né? Ah, mas faz bem a pessoa? Sim, que ele faz bem a pessoa, mas contudo, entretanto, no entanto, traz essa proposta que outros partidos não trazem. Né? Por exemplo, eu não idolatro político nenhum. Eu sempre gostei, né, não da pessoa de Bolsonaro, não da pessoa dele, mas daquilo que ele defendia, tanto que 90% da igreja apoiou ele. 90% da igreja apoiou ele. Claro que houve exageros, como eu falo, né, de ambas as partes, não sou parte, mas ambas as partes, que um cristão maduro, consciente, não entrava nesse tipo de exageros. Né? Ele exercia o seu voto, o seu poder de decisão, acho que bom o diálogo, com quem tem capacidade de dialogar, né? É você colocar ali os prós e contras e amar o próximo. Né? O que eu ouvi de pastores, né, que estavam um contra o outro por causa do marxismo, gente, não foi brincadeira. Nessa a eleição extrapolou as coisas da igreja, né? Em alguns casos, chegando até morte, né? Em casos extremamente extremos, né? Cúmulo absurdo, você aqui é redundante, tendo morte dentro da própria igreja, isso não poderia ter jamais essa possibilidade, né? Mas a gente vê como estão as coisas, né? Agora, nós sabemos que o nosso governo único é Cristo, né? É o governo de Deus, é o governo de Deus sobre nós. Né? Claro, nós devemos orar por toda autoridade, isso é uma obrigação de todo cristão, né? Sendo constituída por Deus. Orar, inclusive, para que Deus venha fazer justiça, Deus venha operar, porque Deus que coloca, Deus tira. Né? Não tem esse negócio. Gente, nós não devemos ter político de estimação. Quem tem que ser o seu Senhor é Deus. Né? Agora, claro, se você tem uma opção política, se você for um cristão,
Você tem sua opção, essa é uma coisa pessoal sua. Você não vai sair brigando, porque tem muitos crentes de esquerda que são piedosos e crentes de direita que são maléficos. Mas também tem muitos crentes de direita, de esquerda que são maléficos e crentes de direita que são piedosos. Então não tem a ver com a pessoa, tem a ver com, a, com o critério que a pessoa usa, né? Agora, claro que nós devemos nos amar, né? E pedir ao Espírito Santo de Deus que traga a luz à vida das pessoas. Você não vai ficar em pé de guerra porque o cara torce. Eu sou corintiano. Aqui eu torço pro Bahia e pro Corinthians. Eu não vou ficar com pé de guerra porque o cara torce pro Vitória, porque o cara torce pro Palmeiras. Pelo contrário, alguns dos maiores amigos que eu tenho no ministério é de esquerda, né? E eu sendo uma pessoa com uma linha, não que eu tenha defenda homem nem partido, mas a linha que se encaixa com a Bíblia é a linha de direita, né? Então, a verdade é essa que é a realidade, essa que é a realidade. Agora, aqui não estou querendo dizer que nós somos melhores que ninguém, né? O que nós devemos desenvolver é a piedade, o amor e combater tais heresias que têm chegado na igreja. Por exemplo, como eu falei, por exemplo, o Friedrich Nietzsche, né, um homem que, entre aspas, né, é conhecido no seminário, um homem que matou Deus, ou seja, o matar aqui é um matar conotativo, não é um matar configurado, porque Deus ele é imortal, é o ser mais poderoso e mais excelente do planeta, né, e tudo mais, né? Então é isso. Então que você venha ter essa questão resolvida, né, de buscar Deus acima de tudo, buscar Deus, não buscar a homens, não buscar as pessoas que você idolatra, porque tudo aquilo que você coloca acima de Deus é idolatria. Você precisa colocar apenas diante de Deus aquilo que é, né, Deus acima de todas as coisas.